Nesse episódio do Saiba Mais, conversamos com o professor Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira, professor de Direito Ambiental, que falou sobre a PEC 3/2022, a questão da privatização das praias. Acompanhe. Essa questão da privatização das praias tem um fundo de verdade. Não se trata exatamente da privatização das praias. Essa PEC trata dos terrenos de marinha. A Constituição Federal, no artigo 20, ela determina que tanto as praias quanto os terrenos de marinha são bens públicos, são bens comuns. Aliás, as praias são bens comuns desde a época do direito romano. As praias não podem ser privatizadas no Brasil e nem a emenda, o projeto de emenda constitucional trata disso. Ele trata dos chamados terrenos de marinha. Os terrenos de marinha, eles estão previstos, né, quer dizer, eles estão definidos, melhor dizendo, num decreto dos anos 40, de 1946. Trata-se da linha de 33 metros a partir da pré-mar. É o limite das marés. Então, a partir do ponto onde a onda do mar alcança, se mede 33 metros de profundidade em direção ao continente. Essa faixa de 33 metros são os terrenos de marinha. Não são da marinha, são chamados de terrenos de marinha porque eles ficam no limite da faixa de pré-mar. Não tem a ver com a marinha como força nacional. Desde a época do Império, né, era uma área destinada à defesa da costa. Esses 33 metros, eram 15 braças, né? E eles foram estipulados como sendo, a partir do critério que era a passagem de um pelotão de defesa. Quer dizer, é uma situação completamente anacrônica. Mas ainda é esse decreto que determina a faixa de terreno de marinha. E esse terreno de marinha, ele é bem da União. Existem áreas que têm utilidade pública, né? Mas muitas dessas áreas, desses terrenos de marinha, estão sendo ocupados hoje por imóveis privados, certo? Isso acontece em razão de um instituto bastante antigo, e alguns entendem até que é obsoleto, né? Que é o Instituto da Enfiteuse, né? Ou aforamento. Então, essa enfiteuse, né? O aforamento, se dá por contrato, porque a União continua com o chamado domínio direto, mas o proprietário foreiro, ele tem um domínio útil, por tempo indeterminado. Então, é como se o domínio sobre a área fosse dividido. Isso é um direito muito maior do que um direito por exemplo, de aluguel ou de arrendamento, né? Porque ele é para a vida toda, ele pode ser deixado para os descendentes. Então existe uma segurança de que não se perderá o bem construído em terreno de marinha. E esse foreiro, ele tem obrigações para com a União. Existe uma discussão aí que tem uma consequência arrecadatória, que é justamente o fato de que a enfiteuse, o aforamento, ele leva ao pagamento de taxas. Quem tem esse contrato com a União paga o foro, que é aproximadamente 0,6% do valor do imóvel por ano, e o chamado laudêmio. O laudêmio, então, quando essa enfiteuse ela é alienada para outra pessoa, aí é um valor de entre 2,5% e 5% no caso de transmissão onerosa. Esse valor não é devido quando o bem é herdado. Pode vender. Na verdade, não é uma venda do domínio total, porque ele continua de domínio da União. A União permanece como dona, né? Você vende o domínio útil, esse domínio útil passa para outra pessoa e é cobrado o laudêmio. Se diz que a Secretaria de Patrimônio da União, que faz esse controle, né, seria a maior imobiliária do Brasil. Normalmente se fala isso em tom crítico, porque é mais um mecanismo, mais um jeito do Estado cobrar dinheiro da gente. Esse da gente tem que ser relativizado. Quem são as pessoas que têm imóveis na beira da praia? É uma classe de pessoas muito específica, né? Uma minoria muito privilegiada, que está interferindo, de certa forma, num bem que é um bem comum. Porque, veja, a praia não é só a areia. Quando você pensa nos bens ambientais, você tem que observar outros aspectos que estão implícitos. Por exemplo, a paisagem, a beleza da paisagem, a questão da sombra que os imóveis fazem na praia, a própria dificuldade de você chegar à praia. Embora a Constituição proíba isso e a praia seja de uso público e gratuito e tem que estar acessível por todos os lados, na prática, esses imóveis privados, né, tendem a dificultar muito o acesso à praia. Em alguns casos, existe um cercamento, literalmente, né? De maneira que se você passa pelo local,
o segurança do condomínio privado, por exemplo, né, ou do hotel, ou de qualquer coisa assim, vai te expulsar, né? Então, existe muita distorção a respeito disso, né? Deveria ser garantido o acesso à praia. Então, não está em discussão uma privatização das praias em si, mas dos terrenos de marinha, que são os 33 metros antes da praia, né? Isso, indiretamente, é uma privatização das praias. Então, esse slogan que foi criado, né, de que a PEC privatiza as praias, como todo slogan, né, é para simplificar e chamar a atenção das pessoas. Não existe uma possibilidade, no momento, de privatização das praias, embora a legislação já permita, e existe uma legislação sobre bens da União de 98 que já permite que a União ceda a propriedade a proprietários privados. Isso já existe, né? No entanto, existe uma série de condições para que isso aconteça. Não pode ser área de preservação, tem que ser área urbanizada, demarcada em lotes, com serviço de luz, saneamento, etc. Só que com a mudança na Constituição, a meu ver, isso não vai trazer segurança jurídica, vai trazer mais insegurança ainda, né? E um risco realmente, tanto do ponto de vista tributário, porque existe uma questão de posicionamento, e eu penso que você onerar pessoas que têm a possibilidade de ter um imóvel na beira da praia não me parece socialmente injusto. Certo? É uma discussão à parte, né? Agora, esses terrenos de marinha, eles passaram a cumprir também com o tempo uma função ambiental muito importante. Porque, veja, na beira do mar primeiro você tem dunas, que são áreas de preservação permanente, você tem manguezais, você tem a chamada restinga. A restinga é a vegetação fixadora. Segura as dunas, fixa a própria onda do mar que impede o mar de avançar. Essa área é ambientalmente, ecologicamente muito importante. E também a própria prevenção de desastres. As áreas de preservação permanente são fundamentais para evitar desastres, como o que nós tivemos agora com as enchentes. Lembrando que os terrenos de marinha não são só no mar, eles também ocorrem em determinados rios e lagoas que estão sujeitos às marés. Essa PEC, ela transforma os terrenos de marinha, que são da União, em propriedade particular ou dos estados e dos municípios. E não está muito certo como isso vai acontecer, ela deixa isso muito vago, isso requer regulamentação infraconstitucional, mas a ideia é que foreiros de terrenos de marinha, em sua grande parte, se tornariam proprietários em definitivo. E aí surgem várias questões, várias críticas com relação a isso, né? Primeiro, a própria questão da defesa. Alguém pode dizer, mas hoje não se usa, isso não é mais necessário. Mas nós somos um país de proporções continentais, e mesmo que nós não entremos em guerra direta com nenhuma nação, né, a questão de defesa é muito mais ampla do que isso, né? Em praticamente todos os países tem isso, e normalmente em metragens muito maiores, né? Então, por exemplo, em Portugal é 50 metros, na Argentina é 150, né? Em países como a Suécia chega a 300 metros. Todo problema que envolve os terrenos de marinha, a solução mais importante é a demarcação, que hoje está completamente atrasada e existe uma insegurança muito grande a respeito disso. Como essa medida de pré-amar, ela guarda relação com a medida de pré-amar de 1831, essa medição, essa demarcação, ela está completamente desatualizada. Então, essa é uma questão que precisaria ser revista. O mar muda de lugar, né? Inclusive, tem a questão das mudanças climáticas, o mar tá se aproximando de modo geral, né? Mas tem também pontos em que ele regrediu, isso não é homogêneo. Muitos foreiros estão pagando o foro ou o laudêmio sem que fosse necessário, e vice-versa, né? Até mais comum, aqueles que deveriam estar pagando e não estão. Então, existe muita insegurança jurídica quanto a isso. Outra questão seria a questão da proteção ambiental. O zoneamento ambiental é uma ferramenta muito importante. De modo geral, significa você dar uma vocação para o território. Você, por lei, né, dizer para que serve cada área. Então, dizer aqui é área de preservação, aqui é de uso turístico, aqui é residencial. Esse zoneamento ambiental também falta. Agora, quais as consequências dessa PEC, né? Na minha visão, ela traz mais insegurança, porque nós não temos a demarcação das áreas de marinha, né? Qual é o terreno, a gente tem a definição legal. Então, são 33 metros a partir da maré de 1831. Existem pontos que estão demarcados, mas na maior parte deles, não. Promover a
privatização, vamos dizer assim, né, desses imóveis, sem que haja uma demarcação, uma delimitação, é muito preocupante. Nós temos a possibilidade de uma dificuldade de acesso às praias, de sombreamento, um prejuízo paisagístico, visual. Nós temos populações tradicionais residentes, nós temos pescadores, nós temos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que vivem do acesso a essas áreas. Nós temos a possibilidade de facilitar, né, um prejuízo às áreas de preservação permanente, o avanço da especulação imobiliária sobre dunas, manguezais. Vocês podem me dizer, bom, mas as áreas de preservação permanente estão previstas em lei. Sim, estão, mas a decisão estando a cargo de estados e municípios, a pressão local é muito mais intensa, né? Então a possibilidade de a especulação imobiliária passar por cima, como se diz, né, da legislação ambiental se torna muito maior. De modo geral, eu sou municipalista, eu defendo que o município tenha bastante autonomia, assim como os estados, né? O nosso federalismo ele é um pouco problemático, é um pouco centralizador, mas nesse ponto específico é extremamente perigoso que a decisão saia das mãos da União. O controle da União é muito mais efetivo. A política brasileira tem esse problema, ela é muito corporativista, né? Todos tentam se encostar no Estado e fazê-lo trabalhar para os seus interesses de classe. A especulação imobiliária não está muito preocupada com questões ambientais. Nós não podemos condenar de maneira alguma, por exemplo, o interesse da iniciativa privada de construir hotéis, resorts, condomínios, né? Tudo certo. A questão é a seguinte, o Brasil, a história do direito brasileiro, né, não é uma história de planejamento. Nada se planeja nesse país. Por isso surgem os problemas, né? O planejamento é a exceção e a bagunça é a regra. Só que na bagunça reina quem tem mais poder econômico. A gente precisa de soluções mais pragmáticas, né? De zoneamento ambiental e de demarcação desses terrenos de marinha, né? Determinar até onde que eles vão, né? Revisar esses contratos, quem que precisa pagar o foro, quem que não precisa. Isso precisa ser feito com base no interesse público, com uma visão de médio e longo prazo. Isso é uma constante nos problemas ambientais em geral, né?